Pronto, boa noite. Mais uma vez trazemos um tema que percebemos candente no mercado, sobretudo de capitais, mercados financeiros, e decidimos hoje prestar uma visita especial a diferentes atores intervenientes do mercado, empresários de dimensão média, pequenas e médias empresas, para aferir a estrutura de capital, para aferir os nós de estrangulamento no processo de financiamento. Nós temos como possíveis problemas, testaremos isto no mercado, o problema gritante e crescente de financiamento que constrange o crescimento das pequenas e médias empresas e, consequentemente, constrange igualmente o crescimento econômico, se assumirmos que a relação crescimento econômico e tecido empresarial é direta. E, portanto, vamos hoje ouvir de forma muito atenta os grandes anseios e os grandes desafios que o segmento de pequeno e médio porte de empresários comporta. Passamos desde já a ouvir alguns empresários. Bom, a TBAltura é uma entidade público-privada, é uma parceria público-privada, foi estabelecida entre os municípios de Maputo e Matola e a Skyrent, no sentido de fazer a gestão dos ativos que a TBAltura tinha. A TPM tinha, quando foi extinta a TPM, no âmbito da criação do município da Matola. E talvez muita gente não sabe que quando foi extinta a TPE, foi criada a EMTP, que é a Empresa Municipal de Transportes. Eles tinham adquirido alguns ativos para aluguel executivo. Então, no âmbito desta separação, alguns ativos foram para Maputo, outros foram para Matola, os ativos normais, autocarros normais. Aqueles outros que tinham sido adquiridos para projetos concretos como de rentabilização, para a melhoria do cash flow da entidade, então passaram para a nova empresa que foi criada, que é a TPAltura. Então surgiu já em 2014, usa finalizada, era mesmo rentabilizar esses autocarros executivos que a empresa, os TPL já tinham na altura. Então foi feito esse concurso que a Skyrent entrou como parceiro estratégico que está na gestão desta sociedade. Então, de 2014 para cá, começamos a fazer as nossas operações. Então, como pode imaginar, os acionistas que são os dois pertencem, vamos dizer, ao Estado, não entraram com capital, entraram apenas com meios. Então a Skyrent é que entrou já com capital. Mesmo assim, tendo em conta o estágio em que estavam os meios com que os outros entraram com eles na sociedade, havia necessidade de pôr esses meios em melhores condições. E mesmo depois de pôr os meios em melhores condições, era preciso ainda injetar capital para poder, como posso dizer, para ter mais ativos, de modo a servir os interesses do público, né? Todos os meses devem a direção de TPAltura deve prestar contas a estas duas entidades. A 9 de outubro celebramos os nossos 10 anos de atividade e, olhando para trás, achamos que, podemos dizer que devemos cumprir tudo, né? Fizemos a nossa parte. Hoje estamos representados em mais de 7 províncias. Começamos pela Zona Norte e fomos descendo, né? Primeiro entramos em Cabo Delgado, depois de Cabo Delgado fomos para Nampula, Tete, depois Beira, Beira, depois aonde? Sim, no fim de Lapuz, mas pronto, acho que Beira foi uma das outras. Então, no ano passado, decidiu-se que poderíamos começar com uma rota internacional. Okay? Então,
começamos a fazer os preparativos de criação da equidade e tudo mais, e também desenho de como é que seria a operação. E no dia 9 de setembro, outubro, como disse, nos 10 anos, então lançou-se essa nova rota internacional, que hoje estamos a fazer uma Maputo Nelspruit. Então era preciso também um outro investimento que está para se fazer. Então começamos já a fazer essa rota numa base diária. Para ser sincero, tivemos algum pregaço pelo seguinte: com fundos próprios é difícil a gente crescer ao ritmo que pretendemos, ok? Sempre pretendemos ir à banca para precisar para ter o investimento para poder alavancar. Infelizmente, nós temos que fazer os investimentos com fundos próprios, ok? Foi isso que a gente vem fazendo até hoje, mas se tivéssemos que fazer com fundos além, acho que estaríamos muito mais avançados onde nós estamos hoje. Tem que dizer que temos sorte, né? Porque algumas entidades aceitaram nos dar os meios, ok? E a gente ir pagando isso aí de uma forma mensal até poder liquidar, para comprar autocarros. Então, algumas entidades, ou os carros também, algumas entidades confiaram em nós e demos a prerrogativa de nos trazer os carros, os autocarros, nós íamos pagando uma base mensal até liquidar a dívida, não sem termos que ir para a banca. Foi uma questão de confiança que eles deram e foi assim que estamos a gerir até o dia de hoje. Então, de alguma forma, o fato de termos usado os fundos próprios também ajudou-nos na nossa rentabilidade, ok? Porque baixamos os custos com capital, crescemos devagar, mas pronto, pelo menos não temos esse ônus tão grande. A entidade começou do zero e hoje temos 100 colaboradores, 124 autocarros, então, para nós achamos que cumprimos a nosso dever. Queria dizer que eu sou Virgílio Citoy, sou o CEO do Grupo Capital Provider, que detém inúmeras empresas, tal como a Pirâmide, que é uma empresa de construção civil, tem também a Capital Provider, tem a Trust, tem também uma Microcrédito e dentre outras pequenas empresas que tenho e detenho certas participações. Agora, fora também a ser um empresário, também faço ativismo social. Atualmente sou presidente pelouro das indústrias gráficas para a PME. Fora este cargo que eu tenho também para a associação, também tenho passado a vida a ajudar jovens a darem o melhor de si. Agora, como é que o Virgílio tornou-se um empresário, como é que surgiram as minhas empresas, ou como tornei-me um empreendedor? Bom, isso tornou-me por uma simples questão, né? Eu tenho uma mente inquieta. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu tenho o dom da excelência. Eu gosto de ver coisas bem feitas. E por vezes, quando tu gostas de ver as coisas bem feitas, tu às vezes tens de fazer pessoalmente. Tens de acompanhar pessoalmente. Então, praticamente... E também frisar que em toda a minha vida eu nunca tive nenhum contrato de trabalho, né? Eu nunca pautei por achar que devia ou trabalhar para alguém. Aquilo que eu procurei fazer no meu passado foi procurar aprender caminhos sobre como eu poderia me tornar um empresário, não só um empresário, como também um grande empresário. Então, há praticamente 11, 12 anos, eu criei a minha primeira empresa. Criei a minha primeira empresa, por quê? Porque eu sempre dividi os meus objetivos em curto, médio e longo prazo. Bom, criei a minha primeira empresa com o intuito dela ser um veículo que pudesse me levar aos meus projetos médios e longos, né? Isto é, então depois da minha primeira empresa eu tive que
criar a minha segunda empresa, que era uma empresa que já tinha uma visão mais abrangente, né? Uma visão mais clara. Nós os jovens, primeiro, aliás, não é preciso ser jovem, mas todo mundo, na primeira empreitada, corre riscos de erros, né? Erros normais, né? Da experiência. E as minhas primeiras empresas não deram lá muito certo, né? Se calhar era também por falta de experiência, não tinha um espírito muito resiliente e não conhecia melhor o mercado. Então, no âmbito da criação das minhas empresas, enquanto o tempo andava, eu procurei aprender como é que o próprio mercado funcionava e como eu poderia me estabelecer no próprio mercado e como é que eu poderia reconstruir uma nova identidade a mim que pudesse me facilitar a fazer negócios da melhor forma, né? Então, há praticamente 10 anos comecei mesmo a fazer o negócio como devia fazer, legalizei as minhas instituições e segmentei o meu público-alvo, né? Segmentei o meu público-alvo. Como é que eu segmentei o meu público-alvo? Eu tive que analisar quem naquele momento poderia me dar a melhor solução. Então, foi quando comecei a trabalhar com instituições como ONGs, né? Porque no âmbito da criação eu tentei estudar o que poderia gerar o melhor fluxo de caixa para mim, né? E sabendo as dificuldades, nem são dificuldades, na verdade é a forma como as outras instituições funcionam, né? O Estado tem a sua forma de pagar, tem a sua forma de contratar e também instituições privadas também têm um outro modelo de contratação e modelo de pagamento. Então, de acordo com a minha análise, aqueles que melhor dariam uma solução eram as ONGs, né? Porque eu tinha um olhar, eu tinha uma visão. E a minha visão de tanto ser grande, eu não podia me contentar só com pequenas empresas, porque eu tinha a ideia de construir uma empresa grande durante um determinado tempo. Eu estipulei que o meu crescimento curto, médio e longo tem este tempo. No início do meu trajeto, eu abracei a pequenos empreendedores, a indivíduos, né? Qualquer pessoa que quisesse uma coisa eu personalizava e vendia, mas desenhei este processo para um curto tempo, quer dizer, fui fazendo negócios informais com o intuito dos pequenos negócios informais me darem a propriedade ou me darem a capacidade de legalizar a minha empresa, e depois de legalizar a minha empresa comecei a procurar instituições um bocadinho que pudessem me dar um retorno melhor. Quer dizer, então depois de legalizar comecei a procurar as ONGs, submeti as propostas e comecei a trabalhar com as ONGs. Mas mesmo quando trabalhava com as ONGs, já no meu projeto médio a longo prazo, eu comecei a desenhar uma visão um bocadinho mais melhorada, né? Porque eu sistematicamente atualizo a minha visão, né? Sistematicamente eu paro e analiso. Olho a conjuntura, olho como é que as coisas estão no dado momento, olho para a minha visão e tento perceber se a minha visão ainda se encaixa nos tempos, né? Agora dizem muitos, estamos na geração Z, será que a minha visão ainda encaixa nos da geração Z? Então, e graças a Deus, de lá para cá, a empresa tem vindo, o grupo neste caso tem vindo a crescer muito, a Trust, que é a empresa hoje em alusão, também tem vindo a crescer muito, e hoje contamos com mais de 18 colaboradores, divididas em vários grupos, né? Em várias empresas do grupo, e estamos aqui a crescer. Apesar das dificuldades do mercado, nós não olhamos para as dificuldades como um entrave, nós olhamos para as dificuldades como uma forma de aprender. Quer dizer, se um exercício está complicado, significa que alguma coisa está errada na fórmula. Ou procuramos quem sabe melhor e nos explica como ultrapassar, e ultrapassamos, porque a ideia é esta: se alguma coisa está difícil, alguma coisa está errada dentro da coisa difícil. Então é procurar perceber qual é o erro que está a dificultar com que eu transite esta questão. As fases difíceis das nossas vidas são para te atribuir um novo título. Então eu uso sempre esta forma de pensar, porque quando chega uma fase difícil da minha vida, eu começo a pensar: uau, está a vir uma nova forma, está a vir um novo título para mim. Então eu abraço, supero e avanço. Eu contei muito com o apoio da minha família, mas também eu usei uma estratégia no meu passado. Eu olhei para que tipo de negócio gera melhores lucros.
e que eu pudesse, sem estar formalizado, começar a fazer. Antes de eu legalizar a empresa, tal como a Capital, como a Trust, tal como tantas outras, eu fazia pequenos empréstimos dentro da minha família. Ok? Eu arranjei um capital, anunciei dentro do grupo da minha família que eu estava a começar a fazer empréstimos de dinheiro. Eu fazia empréstimos dentro da minha família e este dinheiro dos empréstimos dentro da minha família pôde multiplicar de forma muito rápida e foi a partir daí que eu comecei a fazer o plano. Então, eu misturava dentre os outros negócios que eu tinha, que me geravam algum tipo de lucro, eu usava os mesmos lucros que eu ganhava dentro dos outros negócios e aplicava dentro da microcrédito, que tinha uma capacidade maior de gerar lucros. Eu arranjei uma bolsa onde eu pudesse multiplicar até os lucros. Então, comecei a multiplicar os meus lucros através da microcrédito. Então, o microcrédito foi, na verdade, uma estratégia muito grande para a minha vida, porque ajudou-me bastante. Fala-se muito, atualmente, de apoios, de igualdade de oportunidades, né? E vou pegar só essas duas coisas. Por exemplo, se tu vais hoje em dia, pedes uma oportunidade ao banco para um empréstimo, para poder avançar com um negócio, que tens a certeza de que o negócio vai se efetivar, porque inclusive tens uma PO do próprio negócio e tu te deparas com uma camada de burocracias. Por que eu digo camada de burocracias? Porque ultrapassas uma questão documental, depois vão te pedir outra camada que já são os colaterais, e depois da camada dos colaterais vão te pedir, dentre outros aspectos, que para um negócio que tu se calhar só tens uma semana para efetivar o teu negócio. Então, quando aquela porta difícil nega de abrir, obviamente que tu vais partir para uma outra opção, né? É aí onde nós começamos a lidar com os microcréditos, que de certa forma dependem de uma promessa tua. Ok, eu preciso do valor X, dentro da data XX eu vou fazer o pagamento. Levas o dinheiro, investes, entregas os produtos que tu deves entregar, mas depois da entrega dos produtos começamos a ter alguma dificuldade. E eu costumo dizer que, por vezes, a questão da dificuldade em ter o pagamento, eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que para tu seres uma pessoa má ou seres um burlador, às vezes nem precisas ser exatamente isto. Mas alguma coisa pode falhar, tanto com o sistema de pagamento, ou alguma falta de capital, ou alguma coisa relativa às finanças, e tu não teres o dinheiro dentro do tempo esperado que tu deverias ter. Então começas a entrar em falta com as outras instituições. Mas nós sabemos que os bancos até têm uma forma um bocadinho mais mansa de fazer as suas cobranças, mas as microcréditos já não têm esta forma, já não têm esta capacidade de levar as coisas em ânimo leve. Por quê? Por vezes não é porque são maus, mas também são pequenas empresas que precisam destas pequenas contribuições para sobreviver, percebes? Então começa aqui já a haver uma questão de desequilíbrio. Por quê? Porque eles te fazem uma pressão e tu, como dono de uma instituição, estando a viver com uma pressão de pessoas que não querem justificativas, mas pura e simplesmente querem que tu honres com o que tu prometeste, e tu não consegues entrar, passas o primeiro mês, começas a entrar numa fase de juros de mora e começas a perceber que nem o negócio que tu fizeste já não está dentro daquela perspectiva. Por quê? Porque a perspectiva que tu tinhas com o negócio era de mais ou menos um mês com a instância de crédito. E depois daquele mês, quando começas a ultrapassar os juros de mora, tu começas a entrar numa fase já complicada, em que já o quadro já vira em que a pirâmide já vira para um negativo. Em vez de estares num negócio que te traria, já estás num negócio que te tira dinheiro, ok? Então, fora esta questão financeira e administrativa, nós começamos a entrar já naquela outra questão que eu disse da igualdade. Nós sabemos que às vezes para fazer negócio, tanto em Moçambique, e também pude estudar que não é só em Moçambique, mas é na esfera global. Às vezes é importante, às vezes quem faz negócio é quem tem uma certa influência. Não é todo negócio que é feito só na base do critério normal de escolha, participou, ganhou. Existem alguns aspectos em que, principalmente nós jovens que temos poucas oportunidades, vimos as oportunidades a nos passarem. Por que ele e não nós? Qual foi o critério? E chegamos a não ter respostas em relação a isso. Mas nós fizemos o estudo e analisamos e vimos que não é um problema nacional, é um problema global. O tráfico de influências é um problema global. Mas
eu vou me focar no nosso país. Junto ao Pelouro em que eu estou a dirigir, nós estamos a lutar bastante para poder melhorar esta questão. Não só a questão da igualdade nas oportunidades, mas também esta questão, principalmente dos colaterais. Eu parto do princípio que não só indo para as oportunidades, porque se eu tenho dinheiro eu posso forçar algumas oportunidades ou posso inovar ao ponto de ser ouvido, porque os jovens têm este problema de não poder ser ouvido. Mas para ser ouvido é preciso ser ousado, é preciso fazer campanhas, é preciso fazer alguma coisa que me dê poder para fazer isto. Porque, por exemplo, eu falo muito das oportunidades, mas também há muita coisa a ver com esta questão da oportunidade. Posso reclamar muito da oportunidade e depois eu descobri que não, eu que não estou a trazer a qualidade. Então, antes de eu entrar muito para esta questão da reclamação, é importante olhar que as micros e as pequenas empresas também precisam fazer muito esforço para estar a par da competição, ok? Porque também, eu vou aproveitar e falar uma coisa, há um debate que foi aberto agora, porque nós andamos a reclamar muito agora, porque as oportunidades fogem muito, as grandes empresas têm um preferencial fazerem as coisas com empresas internacionais. Eu vou falar mesmo do mercado sul-africano. Existe muita preferência para o mercado sul-africano, por quê? Porque o mercado sul-africano tem uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Não há nenhuma forma de competir com a África do Sul sem equilibrar esta forma da nossa balança. Então, para que realmente haja esta questão do equilíbrio ou da forma igualada de competição, é muito importante que também as pequenas empresas tenham muitas mais oportunidades. E também nessas mais oportunidades é preciso perceber que oportunidades nós estamos a dar, porque todo mundo precisa de crescer. E se eu quero crescer, eu preciso que tu me dês uma oportunidade para que eu cresça. Eu não, principalmente esta capacidade financeira, sem que eu ganhe pequenos concursos, eu vá atualizando o meu equipamento, eu não tenho como competir com uma grande instituição. Então, o dilema é o mesmo. Na verdade, há muita falta de dinheiro sob circulação nas pequenas empresas, para que estas pequenas empresas um dia possam crescer e serem grandes empresas. O que está a acontecer? Os dinheiros circulam nas grandes empresas. E aí é que está a dificuldade. No mercado financeiro, no ecossistema financeiro como um todo, nós temos duas partes. Temos o financiamento relativo ao capital alheio, ou melhor, a dívida, que é endividamento bancário, e depois temos um financiamento relativo ao capital próprio. Sim. Se nós apostarmos na participação privada, apostarmos em procurar indivíduos, em procurar investidores ou capitalistas que aceitam o seu risco, posso lhe garantir que financiamento bancário, que não é mau de tudo, vai servir para a tesouraria. E quando chegar a este nível, já não vai ser tão caro como parece. Porque é caro hoje, por quê? Porque tem de compensar o risco de perder dinheiro. Então, se eu peço garantia, é para compensar o risco de perder dinheiro. Se eu perco dinheiro, ele não paga, se o negócio dele não anda, então pelo menos vou executar a garantia e vou monetizar a garantia e tenho o meu dinheiro recuperado. Agora, eu, investidor de risco, já não tenho isso. Eu devo acreditar no seu negócio. Razão porque devo ser também agente de desenvolvimento. Como é que eu sou agente de desenvolvimento? Eu vou lá garantir que o meu insumo para o crescimento solo do seu negócio está lá. Que é para garantir a recuperação do meu dinheiro. Sim. E se consegue o grupo mobilizar um investidor de capital que já é reputacionalmente conhecido, é automático. O crédito reputacional dele transfere-se ao teu preço, transfere-se à tua imagem. Este é que é o segredo das pequenas e médias empresas para o processo de financiamento. E é frequente o problema de financiamento como fator determinante ou fator que inibe o crescimento da sua base de negócio ou das suas bases de negócio. E, portanto, o que nós pensamos é que há necessidade, e nós como promotores
de soluções alternativas ou soluções essenciais de financiamento, temos a função, entre várias, de abordar temas de forma prática, no sentido de despertar as mentes, no sentido de despertar aos empresários de médio porte a mobilizar financiamentos relativos ao capital próprio. Porque neste momento o que nós constatamos é que o financiamento que é comumente conhecido ou que é de domínio informacional para este segmento de mercado é o bancário. Mas o bancário tem as suas limitantes e, portanto, elas recorrem muitas das vezes a operadores de microcrédito, recorrem muitas das vezes a microbancos que comportam algum custo. E por esse efeito temos também, não é assertivo, não é assertividade, mas temos a sensação, a impressão de que a cultura de empreendedorismo, a cultura do corporate governance, no sentido de apurar a remuneração real do capital que é mobilizado ou aportado a um determinado projeto, promovido por médios e pequenos empresários, é ainda desafiante. Não só desafiante, como periférico também. Periférico mesmo porque não existe ainda informação suficiente, não existe ainda informação sobre as possíveis soluções para o financiamento ou para o estrangulamento de financiamento que é atualmente vivido pelas empresas de médio e pequeno porte. Portanto, pensamos nós que o despertar de uma indústria de capitalistas e investidores de risco é sobremaneira importante. E por esse efeito nós fizemos chegar essa mensagem aos investidores e pensamos que eles vão passar a capitalizar isso e há de ser exatamente o fenómeno de boca a boca, eles vão transmitir isso aos outros e continuaremos este trabalho porque decidimos despertar a sociedade, decidimos complementar o serviço dos outros incumbentes, no sentido de garantirmos um mercado bolsista também mais vibrante porque a ideia é garantir um resultado que estreita as condições de acesso de pequenas e médias empresas na admissão como emitentes e a segurança das aplicações dos investidores. Portanto, estamos a falar de uma bolsa que tem de ser um indicador da profundidade da relação empresa e investidor. Portanto, não falamos de uma bolsa como o promotor de empresas ou o promotor de investimentos, mas falamos de uma bolsa como um barômetro. E é esta ideia que deve-se veicular ao mercado e pensamos que estamos a fazer com algum sucesso, estamos a ouvir, é exaustivo sim, mas este é o custo da escolha que fizemos, que é ser o promotor de operações de bolsa e o promotor de um mercado de capitais que tem como objetivo primordial o financiamento de iniciativas privadas. Agradeço a presença, agradeço a conversa e acho que temos muito que podemos explorar.